Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Tendências de Analytics para 2020. É um prazer recebê-los mais uma vez aí no nossa sequência de webinars que estamos fazendo. O meu nome é Aline Visa, sou coordenadora de marketing aqui do Grupo Tocato. E eu tenho o prazer de apresentar a vocês o Rodrigo Carvalho, que é um profissional experiente em high-tech software, com ênfase em consultorias de BI, arquiteturas de soluções, desenvolvimento de negócios, pré-vendas e implementação. Já atuou em grandes players do mercado de BI, como a própria Click e a Accenture, e hoje atua como pré-vendas na Analisa BR e em nosso centro de excelência. O Rodrigo vai trazer toda a sua experiência em BI para falar das tendências de Analytics para 2020. A gente vai abrir um espaço no final do nosso webinar, tá? Para perguntas, os minutinhos finais, mas vocês fiquem à vontade para deixar as suas perguntas ali no chat, né? Que no final a gente vai perguntar para o Rodrigo. E aí peço só que deixem os microfones desligados, né? Para que a gente consiga aí ter uma tranquilidade aí na nossa apresentação. Então, aproveito para apresentar a vocês o Rodrigo Carvalho. Obrigado, Aline. Bom dia a todos. Enfim, hoje nós vamos falar um pouco sobre as tendências de Analytics para 2020. Existem 3 desafios básicos. Eles basicamente se mantêm, perduram por vários anos, mas a gente vai abordar esses 3 desafios para tentar delimitar um pouco as tendências que vão ditar o mercado no ano de 2020. Tem os 3 Vs tradicionais: a variedade, a gente vai ter cada vez mais fontes de informações e cada vez mais análises vão ser requeridas pelos nossos executivos. O volume de dados vai crescer exponencialmente nos próximos anos. Na verdade, já vem crescendo ao longo do tempo, mas a tendência é aumentar. E a velocidade, não só a velocidade no que diz respeito a tempo de resposta de uma query, de uma consulta, de um relatório, mas o tempo de resposta que nós, como analistas, temos para entregar uma análise, para dar uma resposta para o executivo no momento de tomada de decisão. Isso é um fator determinante para o ano de 2020. Tá? Então, para atacar essas 3 temáticas do ano de 2020, nós escolhemos 3 temas relacionados a cada uma delas. A primeira, Data Management, a segunda, Big Data, e a terceira, os Analytical Bots. Tá? Então, começando, vamos falar sobre Data Management. Só para dar uma balizada na nossa conversa, a Aline vai soltar uma pergunta no chat para vocês a respeito de LGPD, que é um assunto que é correlacionado. Mais no final a gente conversa a respeito dos resultados dessa pergunta. Tá? Então, Data Management é a arte de armazenar, catalogar, proteger e disponibilizar os dados de negócios. É uma necessidade, é algo que toda empresa deveria ter uma iniciativa ao redor, mas que infelizmente poucas empresas implementam estratégias ao redor de Data Management. Muitas vezes o ambiente de análises, o ambiente analítico, ou mesmo a iniciativa de BI corporativa, ela começa e se mantém de forma desagregada. Né? Então, como é que é hoje a gestão de dados dentro das empresas? Os dados normalmente estão em vários silos separados. Mesmo quando a gente fala dos nossos projetos de clique, muitas vezes os projetos departamentais não conversam entre si, existe uma redundância na obtenção de dados, cada departamento por si. Existem dezenas de formatos de dados diferentes que são acessados todos os dias, transformados, extraídos e que geram insights para os nossos executivos. E muitas vezes é difícil catalogar todos esses formatos em um lugar só. Praticamente não existe a noção sobre segurança sobre os dados. Né? A gente até implementa muitas vezes nas camadas de visualização das ferramentas do mercado algum tipo de segurança sobre a visualização de dados, mas essa segurança nem sempre é aplicada, reforçada no momento do desenvolvimento, por exemplo. E agora
com a pressão que vai vir sobre todas as corporações a respeito da LGPD, isso vai se tornar, enfim, não uma questão de se vamos fazer, mas quando vamos fazer. É imperativo que se tenha uma estratégia ao redor disso. Hoje em dia, praticamente nenhuma empresa tem um tipo de segurança sobre dados para desenvolvimento. E a preparação, muitas vezes, da preparação dos dados nas corporações atuais, ela é lenta e separada. Então, o pessoal do departamento de finanças, em várias empresas eu já vi, o pessoal do departamento de finanças tem até consultores, às vezes, especializados, sentados do lado do analista, fazendo preparação de dados, enquanto o pessoal da TI faz uma outra preparação de dados com base no RP, enquanto o pessoal do outro departamento faz outra preparação de dados em cima de uma outra base de dados. Tudo isso gera um dado que não é confiável, né, e desagregado. Qual que é o ideal? O que seria o ideal para o mundo da gestão de dados, do Data Management 2.0? O ideal é que o dado fosse acionável, fosse sob demanda, que eu não precisasse ter que tatear pela minha base de dados corporativa para encontrar um atributo. Se eu quero saber o nome do cliente, eu não queria ter que fazer uma query num banco de dados para descobrir o nome do cliente. Eu não queria ter que perguntar para a TI qual é o nome do cliente, qual é o campo que tem o nome do cliente. Isso deveria ser fácil. Deveria haver um catálogo integrado e confiável, no formato de um marketplace de dados, no formato de uma loja de aplicativos, que é como nossos usuários estão acostumados a consumir informação. Um usuário analítico, quando ele chega na casa dele, ele pega o telefone, ele tem um aplicativo para cada coisa. A infraestrutura de TI dele funciona, simplesmente funciona. Por que não pode ser assim na hora que ele quer fazer um relatório? Ele deveria poder consumir os dados da mesma forma que ele consome um aplicativo. Os dados deveriam vir rapidamente, deveriam vir com segurança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo no momento de desenvolvimento, deve ser possível reforçar as camadas de segurança necessárias para assegurar que todo o compliance necessário está sendo seguido, né? Então, de nada adianta a gente ter uma camada de segurança super incrementada para os usuários finais e não reforçar ela na jornada do dado até chegar ao usuário final. E esse catálogo deveria aumentar o valor de negócio dos dados, né? Se a gente olhar hoje para as informações, como elas são mantidas dentro das corporações, para muitas empresas, esses dados todos são um custo, quando na verdade ali tem um valor alto, um valor que poderia mudar a história da empresa, né? E uma boa gestão de dados, ela fomenta o reuso e a colaboração. Ela não permite que os dados sejam departamentais, que eles sejam isolados, que eles sejam separados uns dos outros, né? A gestão de dados 2.0, Data Management 2.0, ela não só permite, mas ela fomenta o uso múltiplo da mesma informação por diversos departamentos. A solução que a gente apresenta para tentar ajudar nessa temática para 2020 é o Click Data Catalyst. O Data Catalyst é uma solução que ela vai desde o onboarding do dado, desde a hora que o dado é carregado, conectado entre as fontes homologadas para você fazer uma análise, até a hora que o dado é entregue para o analista poder fazer a sua análise. Ela tem uma interface amigável e também tem uma API que permite você automatizar muitos dos processos internos de governança, segurança e gestão de metadados diretamente dentro das suas ferramentas corporativas. Se você já tem uma ferramenta de gestão de metadados, você pode integrar ela no Data Catalyst. Então, você pode usar o Data Catalyst como sua ferramenta para isso. Em cima das suas bases corporativas, ele vai montar um Smart Data Catalog, um catálogo de dados que qualquer desenvolvedor clique pode conectar no catálogo e automaticamente ver, de acordo com o seu perfil de acesso, ou seja, com os atributos que ele tem direito de ver. Ele pode navegar nesses atributos, ver de onde eles vêm, qual é a explicação por trás daquele atributo, daquela métrica, enfim, e
selecionar, ok, eu quero usar isso na minha aplicação Sense, eu quero usar isso na minha aplicação Sense, e automaticamente isso vai ser utilizado na sua aplicação, sem que se tenha que envolver fortemente o pessoal da TI, o tempo inteiro tutorando o analista enquanto ele tenta fazer esse trabalho, e nem tornando esse trabalho de catálogo de informação uma coisa burocrática ou uma coisa complexa. A ferramenta ela é simples de usar e simples de manter, que é mais importante. E toda essa base de metadados que é gerada pelo Catalyst pode ser armazenada dentro da sua infraestrutura de armazenamento e processamento atual de banco de dados. A gente não precisa de uma estrutura proprietária, nem criar uma infraestrutura separada para isso. Ok? Aline, eu não sei se você já tem alguma resposta, uma ideia sobre a pergunta que a gente fez no começo? Tenho sim. Aqui a gente teve 63% dos respondentes dizendo que sim, já possui iniciativas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Não 15% e não sei 22%. Então, a maioria já tem iniciativas relacionadas à LGPD. Muito legal. Isso é um excelente sinal que vocês estão caminhando no caminho certo com relação à gestão de dados. Sugiro fortemente, então, já que vocês já estão olhando, que deem uma olhada no Click Data Catalyst. Vejam essa solução como uma parte dessa iniciativa sua de LGPD e tentem implementar a gestão de dados no nível de desenvolvimento também, não somente no nível da visualização e da entrega da informação na ponta. Tá? Então, procure o seu representante local da Click para falar sobre Click Data Catalyst nos próximos dias. Né? O próximo tópico delicado, é o tópico do Big Data. É um tópico sempre polêmico quando eu vou conversar com os meus clientes, porque hoje em dia, todas as empresas praticamente têm algum tipo de iniciativa relacionada com Big Data. Daqui a pouco a Aline vai mandar mais uma perguntinha dessas que a gente vai usar como pesquisa para no final balizar as nossas análises. Ok, Aline? Hoje em dia, é difícil uma empresa que não tenha já um tipo de iniciativa relacionada com Big Data, né? É a realização desse grande sonho que toda empresa sempre teve do repositório central centralizado. Todos os dados lá, poder analisar todas as minhas notas fiscais de 20 anos de histórico tranquilamente, né? Parece que é um sonho quando o cara descreve como é que funciona o mundo do Big Data. Mas a realidade é um pouco diferente. Se a gente parar para analisar essa informação, nem sempre é tão simples. Hoje, os data lakes, eles já são uma realidade, eles não são o futuro, eles já são uma realidade. Mas para o analista, quando ele ouve essa palavra, quando ele ouve falar sobre data lakes, ele ainda se assusta. Porque, infelizmente, o ferramental que o analista usa ainda é muito complexo. Né? Se demanda desse tipo de analista capaz de gerenciar um projeto de Big Data, de fazer o máximo de um projeto de Big Data, que ele conheça linguagens de programação como Python, que ele conheça de modelagem de Big Data, que ele conheça Linux, que ele conheça comandos e setup de clusters. É uma pedida muito alta, né, para o analista que se intimida, que fica efetivamente intimidado quando a gente começa a falar sobre Big Data. Né? Os profissionais que efetivamente possuem todo esse conhecimento no mercado ainda são muito escassos. Se a gente olhar para o mercado brasileiro, a gente ainda está numa etapa de formação desses profissionais que efetivamente conseguem tirar o máximo do ambiente de Big Data. E ainda vai levar alguns anos até a gente ter pessoas o suficiente no mercado para conseguir tirar o máximo de qualquer iniciativa de Big Data. Outra parte muito complexa no mundo do Big Data é o catálogo. Quando a gente joga milhares e milhares de atributos dentro de um cluster de Hadoop, saber o que tem lá dentro, às vezes, é muito complexo, né? Muito confuso. Nem sempre
existem ferramentas práticas para você conseguir ir lá e tirar a informação de dentro desse mar de informações. Então, o que muitas empresas têm feito é transferir o Data Warehouse para dentro do Data Lake, mas não fizeram o trabalho de efetivamente criar um catálogo. E, obviamente, um outro problema que acontece muito é a performance de query. A performance, para você fazer uma consulta no mundo do Big Data, você, na verdade, tira um pedaço do Big Data e leva com você nessa consulta. E a performance disso pode ser muito desafiante, muito lenta, dependendo do hardware que você tem, do volume de dados que você busca. Então, como que eu consigo tirar o máximo do ambiente Big Data? Qual seria o ambiente Big Data do futuro, o ideal? No ideal, a experiência de consulta, ela é natural. Ela não requer um ferramental complexo. Ela não requer linguagem de programação. No ideal, o índice de dados ele tem que ser associativo, como o nosso clique no nosso dia a dia é associativo. A gente não deveria ter que mudar a nossa forma de pensar para consultar dados que estão em Big Data depois de ter passado todo esse tempo trabalhando com as nossas ferramentas em clique. O Big Data 2.0 ele tem que ser otimizado para velocidade, não simplesmente otimizado para armazenamento, que é o que acontece com muitas empresas. As empresas estão usando data lakes como grandes depósitos de dados e não como efetivamente um ambiente otimizado para consulta desses dados. O ambiente Big Data 2.0 ele tem que ser capaz de criar aplicativos analíticos on demand, ou seja, aquele slice, aquela fatia de dados que eu quero extrair de tempos em tempos, ele tem que ser capaz de gerar isso para mim de acordo com a minha necessidade. E o Big Data 2.0 ele acelera a adoção, diminuindo custos, porque o grande benefício do Big Data é efetivamente o custo de armazenamento, porque a gente não precisa de uma solução de RDBMS cara, de um fabricante top 5 do mercado, a gente pode usar uma solução open source, armazenar isso, obviamente as distribuições como Cloudera, Hortonworks auxiliam com ferramentas de gestão sobre isso, com ferramentas de indexação que são importantes, mas os custos efetivamente no armazenamento de Big Data são muito menores do que os custos do armazenamento no RDBMS tradicional. O mesmo vale para o custo e poder computacional que você tem associado. O problema é o que vocês viram no slide anterior, que nem sempre isso é possível por conta da forma como eles são implementados. A nossa solução para tentar ajudar nesse problema é o Qlik Analytical Big Data Index. Essa solução é extremamente poderosa. É a primeira vez no mundo da Qlik, essa foi a primeira ferramenta desenvolvida dessa forma, onde nós usamos o motor do Qlik, o motor associativo, como meio para chegar a um outro database. Ou seja, é como se a gente estivesse licenciando aqui um subset do database do Qlik para fazer o máximo com o seu data lake. E a gente tem duas formas de fazer isso. A gente pode usar um conector direto, que vai lá no seu data lake, cria o índice, e aí você analisa isso de forma viva, né, com o Qlik Analytical Big Data Index Live. Nesse caso, a sua aplicação ela está olhando o dado vivo. Isso funciona muito bem quando você tem, por exemplo, um repositório de Big Data dinâmico, real-time, carregando dados de produção, por exemplo. E você quer ter um KPI na sua tela que fique mostrando em tempo real quantas peças foram produzidas. Esse tipo de iniciativa é possível usando o KVDI Live. A outra forma de usar o Qlik Associative Big Data Index sobre o seu Data Lake é utilizando uma linguagem que nós desenvolvemos para isso, a gente chamou de QSL. A QSL é uma linguagem estruturada para queries sobre o Associative Big Data Index. Mas é uma query muito similar, muito amigável para aquele usuário que já está acostumado a trabalhar com QlikSense. E tem um terceiro meio de extrair informação do seu ambiente de Big Data, que é o que a gente chama de ODAG, que nada mais é do que On Demand Application Generation.
Isso aqui é bem legal. Você tem lá um tipo de query que você sempre roda para fazer uma análise, por exemplo, do resultado de uma campanha. O ODEG, ele pode usar essa query, essa consulta, esses atributos que você quer selecionar como fonte para gerar sob demanda, gerar on demand, um aplicativo analítico para você. O legal é que o resultado disso você vai analisar usando o motor associativo do Qlik, e o Qlik ainda te dá uma ferramenta para navegar em cima do seu data lake, que é os bons e velhos seletores do Qlik com o infalível verde, branco e cinza, navegando sobre a sua estrutura de Big Data, na hora de fazer a seleção dos dados que você quer levar, tanto no ODEG, quanto no QSL, quanto no KBDI. Então, é uma solução extremamente poderosa. Aline, você tem já a compilação das respostas? Temos sim. Então, tivemos a maioria, aí, 52% respondendo que a empresa tem sim uma iniciativa de Big Data. Não, 30%. E não sabem, 18%. Foram 33 pessoas aí que votaram na nossa enquete. Legal. Bem, se você tem uma iniciativa de Big Data, com certeza, em algum momento, você vai se deparar com esse momento de decisão, onde você quer fazer esse dado seu, que foi carregado no Big Data, disponível para o seu analista poder fazer o que ele quiser em cima. Né? Muitas vezes as iniciativas de Big Data começam nas empresas e ficam restritas a um público de cientistas de dados contratados, muitas vezes ou empresas parceiras que vão lá e te ajudam a fazer sentido daqueles dados, mas para que você consiga massificar isso e fazer esse dado chegar no usuário final, vale muito a pena explorar a solução do Qlik Analytical Big Data Index como um complemento do seu ambiente de BI, de Big Data. Vai ajudar a tornar muito menos intimidador para o seu analista a consulta de dados. Ok? E agora, pulando então para o último tópico da nossa conversa agora da manhã, antes das perguntas, a gente vai falar sobre os Analytical Bots. Essa é uma conversa inovadora, visionária, eu diria. A gente tem muito hoje a conversa sobre assistentes pessoais. É difícil uma grande empresa hoje que não tenha uma, entre aspas, inteligência artificial, o famoso respondedor de perguntas, que conversa com os seus clientes e responde a perguntas simples ali do dia a dia, ou assistentes mais sofisticados, como os assistentes da Amazon, do Google e similares, e a Cortana da Microsoft está sendo descontinuado, enfim. Você tem uma série de assistentes pessoais explorando exatamente o poder do quê? O poder da língua natural. Mas nunca se tentou aplicar o assistente pessoal, né, que é nossa secretária particular, nosso secretário particular aqui no nosso telefone, como uma ferramenta para consultar o nosso dado analítico. E a Qlik vem com uma solução que, em cima disso, que ajuda a gente a conseguir tirar o máximo da linguagem natural. Então, hoje, se a gente olhar para os analytical bots do mercado, eles simplesmente não existem. O que a gente tem hoje no mercado são robôs rudimentares, principalmente aqui quando a gente fala da nossa língua portuguesa, que infelizmente NLP, que é o nome da disciplina por trás dos bots em geral, Natural Language Processing, é altamente ligada à língua, a língua e as suas particularidades. Obviamente, quando se desenvolve NLP, hoje em dia se desenvolve muito baseado no inglês. Então, a maior parte dos bots e assistentes funcionam muito melhor em inglês. O nosso, infelizmente, não é diferente, mas hoje não existem analytical bots em geral, né? Não existe ainda uma maneira de você usar um bot para fazer esse tipo de pergunta, né? Quem faz esse papel hoje do bot é você, analista, eu, analista, nós fazemos. Então, o nosso chefe pede uma informação por telefone,
quando ele precisa saber ali na mesa de reunião ou está almoçando com outro executivo e quer compartilhar uma informação, ele liga para a gente e a gente faz o papel do bot. Os assistentes virtuais, eles ainda não... Quem confiaria ainda? Quem vai confiar nesse momento atual da tecnologia para permitir que o servidor do Google ou o servidor da Amazon acesse a sua informação corporativa para poder fornecer respostas? É simplesmente assim, é uma coisa até impensável no momento atual, né? Os assistentes virtuais ainda não acessam dados corporativos. A interatividade hoje do executivo, do analista com a informação ainda segue muito limitada à tela, ao que se pode fazer usando uma tela. Isso também limita, inclusive, os casos de acessibilidade, muitas vezes, onde as pessoas não têm a visão, elas são muitas vezes segregadas da possibilidade de fazer análises pertinentes por conta desse tipo de restrição. O Analytical Bot é a resposta para tentar resolver essas questões. A forma como a gente vai conversar com esses bots, ela é uma conversa natural. É uma conversa como você conversaria com o analista que você liga normalmente para pedir a informação. Quando você liga para um analista, você pergunta para ele de forma natural: quais foram as vendas de 2019? E ele te responde: as vendas de 2019 foram. O nosso bot responde dessa forma também, mas ele responde e vai além. Ele não só te entrega a resposta que você quer, mas ele aumenta, melhora essa resposta, que a gente chama de, não simplesmente de artificial intelligence, mas augmented intelligence, inteligência aumentada. Usando o machine learning, a gente consegue diminuir a possibilidade de que a informação seja enviesada, seja direcionada, e aumenta a perspectiva sobre a informação. A gente tenta trazer intuição sobre o dado, utilizando o nosso motor associativo. E isso é uma grande vantagem quando a gente trabalha com processamento natural de linguagem, né, com NLP. Quando a gente trabalha com NLP, a principal dificuldade é saber o que faz sentido com o quê. Quando eu vou dar uma resposta, é saber qual é a próxima palavra que faz mais sentido dentro daquela resposta. O motor associativo ele já traz isso de maneira natural. Associado ao motor associativo, a gente tem um motor cognitivo dentro do nosso bot, que ele é capaz de gerar insights. Ele tenta melhorar a partir da intuição do usuário. E a gente, a partir dessas duas ferramentas, a gente tenta criar uma ponte entre o visual e o conversacional, entre o associativo e o cognitivo, entregando dados contextualizados, aumentando o usuário. Automaticamente, o analista, o executivo, o usuário que tem contato com uma tecnologia tão liberadora como essa, ele usa mais, ele pergunta mais, ele se sente livre para conversar. Isso melhora os aspectos de data literacy, que a gente vem reforçando tanto no mercado nos últimos anos. Você ser educado em dados, não simplesmente educado em como usar Excel, mas educado em como os dados são importantes para a sua empresa. Ser literado em dados. A nossa solução para resolver esses problemas, como eu venho dizendo, é o InsightBot. Nós somos o único provedor no mercado hoje em dia com uma tecnologia desse tipo. A nossa tecnologia fala inglês. Isso ainda é limitante, a gente entende isso. Nós vamos trabalhar para atualizá-la para português nos próximos anos. Mas, por enquanto, mesmo em inglês, é a melhor solução que tem no mercado. É totalmente conversacional. Você faz a interface usando linguagem natural. Ele ouve você e gera a própria linguagem. Ele é inteligente e ele vai aprendendo. À medida que você pergunta, ele interpreta os dados da sua empresa, ele vai aprendendo. Ele gera insights para o que, por quê e onde ir na próxima pergunta. Ou seja, se você perguntou quais foram as vendas de 2009, ele já sabe mais ou menos que você vai perguntar, por que caiu, por que subiu? E ele já vai direcionando as próximas análises nesse sentido.
muitas vezes antecipando a sua pergunta, já oferecendo uma resposta antecipada. Ele consegue fazer essa análise, esse trabalho de forma contextualizada, integrando isso com os seus dashboards. Muitas vezes o que ele vai responder para você é um gráfico com a resposta à sua pergunta, um texto com a resposta à sua pergunta, um gráfico mostrando a tendência ao longo do tempo daquele indicador que você perguntou e um link para um aplicativo. Esse link para um aplicativo, você vai clicar e você vai abrir no seu hub, como você abriria os seus aplicativos normalmente dentro do Sense. A diferença é que esse aplicativo Sense pode ter sido gerado pelo próprio InsightBot, usando o conceito de On-Demand Generated Application. Tudo isso que a gente está conversando, o InsightBot em si, ele é construído em cima do clique, em cima do motor associativo. Traz diversas vantagens. O motor associativo ele já é automaticamente fácil de prever. Você faz uma pergunta, ele te mostra o que você respondeu e tudo que vem associado. E ele responde também uma pergunta muito difícil para as ferramentas analíticas do mercado, que é o que não faz sentido, o que não aconteceu. Isso é muito poderoso no nosso motor associativo. E hoje o InsightBot já está disponível dentro do próprio ClickSense, através de um mensageiro próprio dentro dos nossos aplicativos móveis, e também através de ferramentas populares de mercado e ferramentas de colaboração. Aline, não sei se tem já acho que a gente não fez a pergunta dessa vez, né? A gente não fez a pergunta Mas dessa vez. acabei de lançar. Vamos dar um tempinho para responder aqui. Vamos ver quem responde. Mas, assim, o que acontece? É muito difícil. Hoje em dia as empresas estão todas trabalhando ao redor de tentar utilizar o hype, a onda dos bots, né? As inteligências artificiais por trás das grandes empresas, ou mesmo... E o legal do InsightBot é que você não precisa ser uma mega corporação para poder fazer uso, né? Hoje em dia, as nossas empresas, elas são muito globalizadas. A gente tem relações com empresas do mundo inteiro. Então, o fato da nossa inteligência artificial falar inglês talvez seja até um incentivo para poder conversar com alguém em inglês a respeito de dados da sua corporação. Enquanto não vem a resposta da nossa perguntinha sobre o InsightBot, se tiver alguma pergunta do pessoal, eu posso responder. Mas só para última bulletzinho aqui de informação, até 2021, o Analytics conversacional e o processamento natural de linguagem vão aumentar a adoção de BI e Analytics em 32% dos empregados, em mais de 50% das organizações, criando, inclusive, uma nova classe de usuários, principalmente nos front offices, que são, quando a gente olha para o mundo do Analytics, muitas vezes a gente olha para uma pirâmide, né? A ponta da pirâmide tem lá os presidentes, diretores, gerência alta, no meio você vai ter os analistas e lá embaixo você vai ter o pessoal que trabalha no front mesmo, que muitas vezes não tem acesso ao Analytics, muitas vezes por questões de licenciamento ou também por questões de complexidade. Utilizando tecnologias como essa, a gente consegue chegar em muito mais gente. Muito mais gente pode usar. Por que o meu caminhoneiro que está lá na rua fala qual é a melhor rota daqui até o próximo cliente? E ele não pode receber essa resposta de um InsightBot. Ele deveria poder. Isso é o que a gente está trabalhando para fazer por vocês. Okay? Então, procure seu representante e veja uma apresentação a respeito. Tem uma resposta aí, Aline? Temos sim, Rodrigo. Então, se sua empresa já pensou em usar bots ou inteligência artificial para interação com os executivos, 47% dos respondentes, que foram 32 pessoas que votaram, disseram que não. 25% sim e que não sabem 28%. Então, a gente tem uma maioria aí que não pensou ainda. Exato. Porque a maior parte das empresas hoje em dia pensa em usar a inteligência artificial para interagir com o cliente. Agora, o executivo fica na mão. É nesse gap que nós estamos atuando com o InsightBot. Que usuários internos, analistas, executivos, tenham respostas rápidas na mão
sem que tenham que parar suas rotinas estressantes de reuniões, de viagens, para parar, muitas vezes, e interagir com uma tela. Às vezes ele não vai haver esse tempo, não vai ter esse tempo. Poder perguntar para um assistente e receber uma resposta concisa e clara, usando uma linguagem natural, é muito mais eficiente do que interagir com uma tela. Okay? Bem, pessoal, eu não sei se as perguntas agora, Aline. Isso, Rodrigo. Já vou te passar as perguntas aqui. O Humberto, ele perguntou, o bot é apenas chatbot ou inclui voz, input de voz? Ele recebe input de voz também, mas obviamente o input de voz dele é convertido, está um pouco limitado ainda ao mecanismo de conversão de voz para texto do seu aparelho, do seu sistema operacional do celular. A gente tem tido boas experiências com text-to-speech ou speech-to-text, que é o caso, mas sempre sujeito a tempestades, às vezes, dependendo da forma como se fala ou da qualidade do dispositivo. Então, a nossa sugestão, muitas vezes, quando você vai interagir com um Insight Bot, é utilizar a pergunta escrita para ter uma garantia de que a sua pergunta vai corretamente formada. Nesse primeiro momento, pelo menos. O Felipe Francisco pergunta, quando fala em bots, as perguntas são em português? As perguntas ainda são em inglês. Essa é uma limitação que nós temos. Estamos trabalhando sobre isso. NLP depende muito também de pesquisa local, então a gente precisa também que a comunidade PTBR, né, nem falar português, porque tem português de Portugal, tem português de outros lugares, mas a comunidade PTBR precisa participar do desenvolvimento do NLP para português. A gente já tem algumas iniciativas em execução no mercado, os assistentes do Google e da Amazon já têm melhorado nas respostas em português, mas mesmo a Siri, por exemplo, você percebe uma limitação grande quando eles conversam em português versus a conversa em inglês. Então, isso é uma evolução que vai vir naturalmente à medida que as comunidades locais, que também trabalham com NLP, também comecem a se envolver mais na melhoria dos algoritmos. A Carol Talceda pergunta aqui, como apresentar para o CEO essa solução? Eu acho que a melhor forma de apresentar, se eu não me engano, a gente tem no canal do YouTube da Click, tem uma apresentação em vídeo, que é bem intuitiva, fácil de entender ali a lógica. É um vídeo que mostra o executivo interagindo, conversando com o Insight Bot, recebendo as respostas. Minha sugestão seria montar o seu speech ao redor desse vídeo, mas ao propor para o executivo, seria propor para ele e falar, olha, hoje você já interage em inglês, principalmente para o executivo que fala em inglês, tá? Você já conversa em inglês com sócios, com fornecedores, mas eu estou te oferecendo aqui a possibilidade de conversar em inglês com um analista que vai te dar os números da corporação sob demanda, conforme a sua necessidade. Ele com certeza vai sentir, no mínimo, intrigado em querer saber mais. Aí vale a pena depois você mostrar o vídeo e explicar como ele pode funcionar na realidade. O Christian Costa está perguntando aqui, basicamente aqui para a equipe de marketing, se a gente pode compartilhar a apresentação de hoje da semana passada, por favor. Pode deixar, tá, Christian, que a gente compartilha. E agora vamos à pergunta do Fábio Melo, perdão. Um input poderia vir de dados enviados remotamente? Por exemplo, informações de telemetria de uma determinada máquina agrícola. Sim. Se você olhar para o Insight Bot, a gente está aqui falando sobre Insight Bot, eu imagino, né? Mas poderia também falar do Catalyst nesse caso aqui, dos dados vindo de uma máquina agrícola. Mas, enfim, a origem dos dados para qualquer um desses casos é permitido que seja outra, porque tanto o Insight Bot quanto o Data Catalyst, os dois têm uma API REST que permite que você integre isso diretamente.
Tá? Então, eu imagino que seja mais relacionado ao Catalyst, mas o Catalyst você vai ter lá uma RESTful API, você pode conectar o seu data source direto dentro do catálogo, inserindo os dados e já criando o catálogo de informação lá dentro do Data Catalyst, já deixando isso à disposição do analista para consumo. Tá? Se você está falando, por exemplo, de Big Data, a sua máquina agrícola já pode também automaticamente, aí é uma parte que nós não controlamos, que depende da sua implementação de Hadoop, mas você pode ter a sua máquina agrícola gerando os registros de log, um processo de ingestão de Big Data rodando, coletando os dados dessa colheitadeira que devem estar gravados no formato de log, ou até dados de GPS, grava-se esse dado dentro do Big Data, e se o dado for conectado de forma live, a gente pode ver, inclusive, a colheitadeira se mover no mapa feito dentro do ClickSense, ou a gente pode consumir esses dados usando o Big Data Index e montar aplicativos ao redor da performance da sua colheitadeira usando também o Big Data Index. Tá? Mas o bot também tem uma integração via API para input. A questão é realmente o sentido, não faz tanto sentido ter uma interação sistema para sistema quando a gente está falando de Insight Bot. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos Paulo. Contratando o ClickSense, o bot já vem incluso? Não, o bot é uma tecnologia à parte, precisa ser instalada e configurada. Então, quando você quiser saber mais a respeito do bot, procure seu representante local, seu vendedor local, e ele vai te levar através da jornada para você entender melhor, testar, instalar e poder começar a fazer uso do bot. Por enquanto as perguntas se encerraram. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para o Rodrigo? Se quiser abrir o microfone e perguntar, pode perguntar, pessoal. Ok, então, se não há mais perguntas, esse materialzinho que foi preparado aqui vai ser compartilhado com vocês pela Aline. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, também podem procurar diretamente a Aline, e a Aline lhes coloca em contato comigo para a gente poder conversar mais a respeito de qualquer dos assuntos que vocês tenham ouvido aqui e queiram se aprofundar mais. Muito obrigado pelo tempo de vocês e passando agora a bola para a Aline para o encerramento. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos, tá? Esse material, tanto o webinar gravado quanto a apresentação, a gente vai estar disponibilizando até amanhã no e-mail de vocês, tá? E se tiverem qualquer dúvida a respeito da apresentação ou mesmo da ferramenta, vocês podem responder os e-mails que vocês receberam diretamente para mim, que eu faço o encaminhamento necessário, tá? Mais uma vez, muito obrigada. É sempre muito bom tê-los conosco. E qualquer dúvida é só responder realmente os e-mails que a gente já dá o andamento necessário, tá bom? Um grande abraço a todos e muito obrigada.